Olá pessoal, Sandra Luz aqui com vocês. São vídeos meio aleatórios, mas são vídeos que a gente vai estar falando talvez de coisas que de repente abre uma porta, abre uma janela. Não sei se vocês viram aqui o texto, eu fiz uma leitura de um texto, apesar que minha cachorra trabalhou um pouco com barulho, ela aproveitou para participar do vídeo, fazendo uma trilha sonora, mas o texto se referia ao aberto, né? Quando estamos abertos para receber, né? Tomar aquilo que a gente recebe e nos nutrir, né? Das coisas boas, foi um pouco isso que eu falei. E é sobre isso um pouco, e é interessante, eu vou até puxar essa linha aqui para falar sobre algo que tem a ver com esse o tomar, né? Apesar que parece estranho esse nome, tomar, eu estou tomando, significa nutrir-me de, né? Dentro da constelação, o Bert Helling usa, não sei se é porque é tradução para o português ficou um pouco diferente, não sei, mas é essa ideia de uma nutrição, só que isso é uma via de mão dupla, né? Ela precisa ser realimentada na hora que a gente também passa para outro. E aí nisso, é interessante, porque eu me centrei, né, porque para eu estar aberta para o mundo e levar o meu servir, né, aquilo que eu acumulei de conhecimento, de talento, aquela mochilinha, né, que eu chamo de uma mochila de conhecimentos. Então, tem momento que você fica, o que é que eu faço com tanta coisa, né? Tantos êxitos e coisas que eu gosto. E aí você começa, um momento você começa que precisa se abrir para o mundo e soltar aquilo para as pessoas, seja no vídeo, seja com servir, né, com aquilo que você sabe fazer, né, e faz porque gosta, faz porque tem talento para aquilo, faz porque é o teu servir mesmo de alma, né? Então, eu comecei a montar um material que era para divulgar, né, aqui, o meu servir, aquilo que eu sei fazer, que se refere a uma das coisas, eu acho que o conjunto de coisas que eu sei fazer se referem eu chamo de trazer mais consciência, né, não uso o nome mais de despertar, mas eu uso o nome de trazer a pessoa à consciência, porque muitas vezes a gente está no modo automático, né? Então, só no modo do reptiliano, né? Do cérebro reptiliano, onde eu estou sempre pronta estou sempre armada, né? Achando que algo vai acontecer e eu quero ou me defender ou fugir, né? Esse é o termo. E aí a gente tem que entrar num espaço que é um outro canal do cérebro onde a gente possa se nutrir, perceber, né? Usufruir de tudo que tem de bom e não das coisas que ficar centrada nas coisas que não são legais. Mas está tendo uma guerra. Mas por que está tendo uma guerra, né? Essa guerra, será que não começou no nosso mental, né? Quando a gente começa a entender, isso que eu digo, o conhecimento faz com que a gente consiga entender certas coisas que às vezes não são muito claras, porque a gente também não está querendo se permitir entender. Mas veja, tem um cientista, né, que é o cientista que trabalha a questão da feminologia, Rupert, eu não lembro bem o nome dele, mas ele traz uma coisa que é muito legal, que é a questão do campo mórfico, né? Mórfico genético, que é o quê? Mesmo quando a minha ancestralidade, né, ela parte dessa materialização, né, ela sai da materialização e em algum outro ponto do mundo ela vai estar existe uma energia, a energia dela não morre, ela vai existir ainda, e é onde está esse campo mórfico genético, né? Então, e aí a gente adquire essas características, a gente às vezes pensa a partir dessas características, desse campo, né? Isso é um campo que está condensado, né? Desgastado de raiva, medo, estresse, né? Pressa, todas aquelas coisas que a frequência reduz
E lembre uma coisa importante, viu? Quanto mais redução de frequência, mais materialização. Porque a materialização, ela existe em espaços densos, tá bom? Então, por que estamos aqui? Porque temos tudo isso materializado. Porque estamos em espaços que são mais densos. Mas a gente está num momento onde a gente percebe essa densidade e a gente quer sair dessa densidade. A gente quer, vamos dizer, estar nessa densidade, mas numa vibração mais alta, né? De poder olhar para essa densidade e dizer como eu adoro mexer nessas coisas todas, como eu adoro ter essas coisas todas e quero mais dessas coisas todas, né? Então a gente adquire, porque a gente vai entender que está na área densa, a densidade cocria muito rápido, mas eu preciso estar num alinhamento de vibração onde eu vou dizer o que eu quero cocriar, não que a cocriação venha aleatória. Ai, eu ia falar sobre outra coisa, mas terminei entrando nisso. Você vê, o rumo vai levando. Mas é o que eu ia dizer. Eu estava... então, sobre o campo mórfico, 2 pontos que eu quero falar aqui. Sobre o campo mórfico, ele existe de fato. É o que a gente chama, outros autores vêm chamar, e cientistas, estudiosos vêm chamar de forma-pensamento. Aquilo que eu penso, você acha que vai para onde? Que não vai para canto nenhum, não, ele vai ficar uma camada no ar, invisível, mas está ali, ele sai, ele expande, se for um prédio, ele sobe o prédio todo, sobe as ruas todas, vai para todo canto. E quanto mais ele é denso, ele vai formando densidade. No que ele vai formando densidade, o que é que vai dar? Muitas vezes guerra. Quando você vê sinais de que está acontecendo guerra, é porque a densidade está mais alta, tá bom? E aí é importante ter alguns outros conhecimentos, buscar pessoas que trabalhem com coisas e que vai te ajudar a subir a frequência sobre isso. Nunca aceitar o que alguém te diz, tipo um médico diz, te dar um atestado de algo que não é legal e que teu tempo só é aquele curtinho ou qualquer coisa nesse sentido. Não, você tem o poder. Você é um co-criador juntamente com a energia divina de Deus, né? Então, os milagres, sim, eles existem. E olha que na densidade eles são mais fáceis de existir. É porque a gente não tem a noção disso. Estou falando, segredinho, mas estou dizendo. Então, eu comecei a montar um material gráfico, agora vou puxar para o outro lado. Comecei a montar um material gráfico para fazer uma divulgação sobre o meu trabalho. Comecei a escrever um pouquinho sobre quem era Sandra Luz, né? Papai, comecei a escrever. E aí, numa ferramenta chamada Canvas, e de repente aí deixa eu respirar. No que eu paro, o teclado, sei lá, começa a aparecer, ele sai digitando sozinho, né? E eu digo, oi, que é isso? Não sou eu que estou digitando, mas também não é nada estranho, é uma inteligência artificial. E essa inteligência escreve um texto. Eu sempre fui contra ChatGPT. Não use ChatGPT, usa somente, nada ChatGPT. Mas foi muito interessante porque ele quis me conquistar. E aí o que é que ele faz? Ele escreve um texto muito incrível, muito legal, que eu digo, uau, eu não escreveria tão bem. E é sobre mim. É o olhar da IA sobre mim e eu amei. E aí você se abre para o novo. Não tem como, se abre para o novo. Bom, é sobre tanta coisa que eu poderia estar falando aqui, né? Borbulhando de informações. Mas eu acho que dessas informações que eu passei, alguma vai entrar na tua mente e vai mudar aí alguma chave. Mas o mais importante para hoje é se abra para o mundo. Não se feche. Não é legal. Beijo de luz.